Então, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes para esse nosso encontro do Gota do Dharma, onde estamos seguindo nesse ciclo dos 4 fundamentos da atenção plena, o Satipatthana Sutta como base, e já tivemos 2 sessões, e agora temos a terceira sessão com o nosso querido amigo Fábio Fourier. Fábio é um grande amigo já de muitos anos. A gente se conheceu, acho que na Sociedade Vipassana de Brasília, mas também nas atividades da Casa de Dharma e outras. E o Fábio, ele vem praticando meditação desde 83. Ele sempre procurou alicerçar a vida dele na prática espiritual, numa prática saudável. Teve os estudos do yoga, do Advaita Vedanta, teve experiência nas escolas da teosofia e outras, e trabalhou como astrólogo, né? Tem essa ciência também da astrologia, do taoísmo, do Tai Chi Chuan, e, e achei bonito que ele escreveu que entre tentativas e erros tem o sentimento de que encontrou finalmente o caminho no Dhamma. Então, queria dar as boas-vindas para o Fábio, alguém que também se voluntaria em várias sangas, é condutor, instrutor de meditação na Sociedade Vipassana de Brasília, e alguém que eu quero muito continuar a ter junto no caminho, nesse nosso caminho aí juntos. Então hoje ele vai falar sobre esse tema do primeiro fundamento ainda, o corpo, mais ligado aos elementos e a decomposição desses elementos. E é uma alegria tê-lo aqui. Então, Fábio, passo para você. Vou só destacar aqui a sua imagem e eu vou sair para que você possa oferecer a prática. Muito obrigada por aceitar o convite. Então, obrigado você por ter me convidado. E como a Fabi disse, né? A gente está aqui hoje para dar continuidade ao processo que vem vindo do entendimento do primeiro fundamento da atenção plena, que é o corpo, né? Então, nós investigamos respiração, investigamos posturas. E agora a gente vai para uma terceira via de estudo, que são os elementos, né? Ainda investigando o corpo. O Buda listou 32 partes do corpo para que a gente visualizasse, entendesse o que que esse corpo se constitui, o corpo como um corpo, não as ideias que a gente tem sobre um corpo, mas vê-lo de uma maneira realística, né? E com o objetivo da gente cultivar uma atitude de não apego, uma vez que a gente vê ele como ele é, e não como a gente idealiza esse corpo, né? A gente vai ver essas 32 partes mais à frente e mesclando ela com o entendimento dos elementos, que todas essas 32 partes se constituem de um dos 4 elementos, né? Então a gente vai investigar, vai ver o que constitui o corpo, qual é o nosso grau de identificação com ele, e o quanto que a gente tem a capacidade de aos poucos, ir construindo esse desencantamento com essa ilusão, né? É, de como que ele pode ser nosso, uma vez que a gente não tem nenhum tipo de controle com relação a ele, nada disso, né? Eu usei aqui como base dessa conversa o livro de um grande especialista no Satipatthana Sutta, que é o Bhikkhuna Laya. É o livro Meditação Satipatthana, um guia prático, que infelizmente ainda não tem uma tradução para o português, né? Então, quando ele começa a falar sobre isso, ele cita uma frase do Majjhima Nikaya 10, que é o Satipatthana Sutta, né? Em que ele diz assim: examinamos esse mesmo corpo na posição que estiver e na condição que estiver por meio dos elementos.
abre aspas, nesse corpo estão os elementos terra, o elemento água, o elemento fogo e o elemento vento. Ele traduz como vento, algumas pessoas traduzem como elemento ar também, né? Então eu vou tentar usar o nome vento, porque ele dá uma ideia de movimento que é interessante para a gente entender o movimento, esse elemento aí, né? É, então eu gostaria de misturar aqui com essa palestra uma pequena prática em que a gente vai entrar em contato com esses elementos no nosso corpo, na medida do possível, mesmo que usando a imaginação. Eu convidaria vocês a ficarem novamente uma postura semelhante que a gente ficou quando a Fabiana fez aquele momento de pausa, né? Você pode ficar com os olhos abertos, com os olhos fechados, como você se sentir mais confortável. E a gente vai fazer um pouco essa, esse exercício de entrar em contato com os elementos. Então, ficando num estado mais tranquilo, né? Vamos entrar em contato com o elemento terra, inicialmente. O elemento terra está ligado à solidez, à firmeza, à dureza, à resistência, de uma forma impactante. A gente pode, por exemplo, cerrar os dentes, sentir o contato do uma arcada com a outra, e a gente sente de uma maneira mais impactante já algo que está ligado aí com o elemento terra, com os ossos. Então, se a gente cerrar os dentes, você sente especificamente já um pouco do contato com esse elemento, né? Outra maneira que a gente sente o elemento terra é sentindo como o nosso corpo pesa sobre onde nós estamos sentados. Uma almofada, uma cadeira. Então, esse peso que a gravidade faz no corpo, isso é bem o elemento terra, essa característica de solidez que ela dá. Então, se a gente fizer um passeio por dentro do corpo, a gente pode imaginar, por exemplo, os nossos ossos, que constituem aí o nosso esqueleto, incluindo os dentes. Eu posso tocar, talvez, os dentes com a língua, posso sentir o desenho dos ossos na nossa compreensão física. A gente pode ir para o topo da nossa cabeça, sentir nossos cabelos, assim como os cabelos, os pelos do corpo, distribuídos ao longo do corpo também. As nossas unhas, toda a nossa pele, do topo da cabeça até os pés, toda a nossa pele. Os primeiros elementos também estão muito ligados à vaidade, né? É algo que a gente procura
procura sempre estar cuidando, né? Dentes, cabelos, pelos, né? Barba, sobrancelha, cílios, unhas e pele. Muitos professores até dizem, se a gente não quiser contemplar todas as partes do corpo, essas seriam as cinco principais: dentes, cabelos, pelos, unhas e pele. Tudo elemento terra. E além dele, também toda a carne, todos os músculos que constituem o nosso corpo, também elemento terra. Tendões, que ligam os músculos aos ossos, nossos rins, nosso coração, fígado, baço, nossos pulmões, intestinos. Hum. Também, inclusive, as fezes que estão dentro do nosso corpo. Toda essa lista a gente pode contemplar o elemento terra que existe aí, o elemento terra dentro de nós. Agora, assim como um espelho, né, existe o elemento terra fora de nós, nas montanhas, nas florestas, nos desertos. O que Buda chama atenção é que é o mesmo elemento terra dentro de nós e fora de nós. O mesmo elemento terra que eu não posso controlar, que eu não posso possuir o elemento terra. E aí a gente passa para o elemento água. O elemento água é o elemento de coesão. Ele une partes que estão separadas. Ele evita a desagregação do elemento terra. Então, o elemento água ele complementa o elemento terra. Nós já vimos como na preparação do cimento, você precisa pôr a água nos elementos para que ele grude. Quando você está com a roupa molhada, o elemento água gruda aquela roupa em você. Se você molhar um papel, ele gruda também em alguma superfície. Então, esse elemento de coesão que a água realiza, essa sensação de umidade, liquidez, tudo isso que a gente tem no corpo.
Então, podemos sentir, por exemplo, se a gente encher a nossa boca de saliva por um momentinho, sua boca talvez estivesse seca agora há pouco, né? Mas você enche de saliva e engole. A gente tem uma, um, um sentido de perceber o elemento água de uma maneira mais profunda, é um elemento um pouco difícil da gente perceber às vezes, mas esse exercício ajuda, né? Ah, eu tentei, o sentir o nosso corpo na almofada, né, ou na cadeira, se não fosse a coesão que o elemento água dá pro nosso corpo, a gente se esfacilaria, né, na cadeira. Mas o contato com o assento é permitido por causa do elemento água. A gente não se desintegra, graças a ele. Então, da mesma forma, vamos tentar usar a nossa imaginação, nossos sentidos para entender o elemento água dentro do corpo. Então, a gente já deu o exemplo da saliva. Se você quiser produzir um pouco de saliva também, agora. Mas ele também constitui o nosso sangue, o suor também, ele está presente no suor, na lágrima, na nossa urina. E no nosso corpo também temos pus, temos muco. Às vezes o muco, quando está na garganta, é mais fácil da gente perceber. A gordura também, que nós temos em várias partes do corpo, também é elemento água. E dentro do corpo, mas também como um espelho, existe o elemento água fora. A água está nos mares, nos rios, nos lagos, nas geleiras. É o mesmo elemento água, mesmo elemento água que eu não posso controlar e que eu não posso possuir. E aí a gente vai para o elemento fogo, né? O elemento fogo ele se destaca no nosso corpo pelos diferentes graus de temperatura que a gente pode sentir. Sensação de calor, sensação de frio, calor que está por dentro da nossa roupa, até o calor que está no couro cabeludo, representado pelo cabelo. Então, se você talvez pegar uns segundinhos aí para perceber como a sua roupa te esquenta, você possa perceber o elemento fogo mais claramente aí. Dentro do corpo, ele simbolizado pela temperatura da pele, também pela digestão do estômago também. Existe muito calor dentro do estômago. O movimento do coração ao bater também. Então, assim, esse elemento fogo dentro do corpo e fora do corpo. O elemento fogo a gente encontra no sol, no próprio fogo que manejamos diariamente de uma forma ou de outra.
nos vulcões. Então, assim, é aquele mesmo elemento fogo, tanto dentro quanto fora. O mesmo elemento fogo que nós não podemos controlar e que nós não podemos possuir. E, por fim, o elemento vento, ou o elemento ar, se preferirem. O elemento vento está ligado com o movimento, com vibração. O vento mesmo na natureza, mexendo as folhas das árvores. O mesmo movimento de respiração no corpo, que ele produz com a respiração. Nós produzimos até movimentos do diafragma, movimentos dos músculos do abdômen, do peito. Ele cria um movimento em outras partes do corpo. O mesmo movimento dos gases dentro do corpo, né? No estômago, no intestino. Fora do corpo, no oxigênio que respiramos, no vento. Então, assim como um espelho, né? O elemento vento dentro de nós e fora de nós. O mesmo elemento vento. Mesmo elemento vento que a gente não consegue controlar, não consegue possuir. Tudo isso é muito óbvio intelectualmente, mas a gente nunca para contemplar, né? Esse é um bom momento para a gente aprender a perceber como as coisas se constituem desses elementos. Então, se vocês quiserem abrir os olhos e, né? Quem achar mais confortável continuar com os olhos fechados, pode continuar. E eu gostaria de falar sobre um símile, que também está no Satipatthana Sutra, de como a gente imagina o corpo como algo que existe por si só, né? Ele faz um símile do açougueiro, não sei se vocês já leram. Ele imagina um, um açougueiro desmembrando uma vaca, né? E e ajudando a gente a perceber que enquanto todos os elementos da vaca estão juntos, ela é uma vaca. Mas quando o açougueiro divide aquilo em pedaços, a gente não vê mais como uma vaca. A gente já começa a ver como pedaços. Mas é a mesma vaca que está ali, ela só está separada. Mas como a nossa ideia de, de que algo existe por si mesmo, é muito frágil, né? Se você não quiser usar o exemplo da vaca do açougueiro, que é uma ideia assim meio, pode parecer meio violenta, né? Apesar de existir, você pode imaginar um carro, por exemplo, alguém desmontando um automóvel. Quando a gente vê o carro ali, a gente fala, "Ah, isso é um carro." Mas se eu separo as rodas de um lado, o volante de outro, o motor do outro lado, a gente não vê mais como um carro. A gente vai desmanchando. Então, aquela ilusão de que aquilo era um carro se desfaz no momento que a gente separa. E a mesma coisa acontece quando a gente separa os elementos dentro do corpo, né? Que quantidade compacta é essa que a gente imagina que nós possuímos? Ou imaginamos que ela é diferente de outros corpos? Se a gente tira uma coisa só, a gente já não vê mais como um corpo, né? Ou a vaidade que a gente tem com relação aos corpos, né? Às vezes basta você tirar
A gente tem um corpo atraente, mas basta você tirar a pele, por exemplo, do corpo, pronto. Ele já deixou de ser atraente, né? Então é interessante como, primeiro, quando a gente pensa que o corpo ele pode ser desmembrado, é, e que ele tem a mesma constituição dos outros corpos, a gente quebra espécies de discriminação que a gente tem, baseado em sexo, baseado em raça, né? São todos compostos dos mesmos elementos. Essas distinções que as pessoas fazem, que a gente faz às vezes, como elas são vazias de uma substância verdadeira, né? E coisas da natureza fora do corpo, né? Quando a gente destrói a natureza, a gente está destruindo elementos que nos constituem também, né? Todos sujeitos à mesma lei de mudança, é, e que todos são um espelho um do outro, né? Então, essa reflexão é muito interessante porque ela nos torna algo maior do que esse eu fixo, esse eu pequeno, quando a gente percebe que todas as coisas são constituídas dos mesmos elementos, né? Então, ela é interessante para tirar a gente desse mundinho autocentrado que a gente vive, né? É, e é algo que a gente não pode exercer o controle. Então, essa é mais uma dica aí de que o corpo não é o nosso eu, né? Se fosse eu, se fosse meu, ele seria como eu quero, como eu gostaria que ele fosse, né? Mas ele envelhece, ele adoece, ele morre, né? Então, dá para fazer um monte de reflexões, usando só os elementos, né? E, e é interessante, né? Quando a gente está para nascer, os elementos eles vão se agregando um por um, né? Por exemplo, no momento da concepção, é como se fosse o início do elemento terra dentro da mãe, né? Quando o feto começa a ter circulação de água por dentro dele, começa a ter sangue, é o elemento água aparecendo. Quando o coraçãozinho começa a bater, quando o estômago começa a se formar, a gente começa a ter o elemento fogo. E finalmente, quando se nasce, a gente pega aquela abundância do elemento ar, né? Curioso como na morte, os elementos vão abandonando a gente também, dessa mesma ordem que a gente teve no nascimento, né? É muito útil se familiarizar com essa recordação, porque ela pode ser útil para a preparação da gente no momento da morte, até para enfrentá-la de uma maneira mais equilibrada, né? É, por exemplo, né? Se a gente se imaginar com uma doença em que a gente fica acamado, né? Esse símile aqui, ele é interessante, lógico, não para mortes violentas, inesperadas, mas quando você tem tempo de fazer alguma reflexão sobre o que está acontecendo, né? Você pode perceber, por exemplo, que o elemento terra é o primeiro que vai nos abandonando no momento da morte. Existe às vezes, uma falta de controle dos membros, uma incapacidade da gente se mover, o corpo parece mais pesado. Tanto que muita gente, a maioria das pessoas doentes, ficam acamadas, né? O elemento terra está começando a nos abandonar. A gente não tem dificuldade de se mexer, né? Na sequência, a água começa a nos abandonar, né? É, a gente começa a não ter mais controle dos líquidos corporais, a boca fica muito seca, né? A pessoa começa a pedir mais água, os olhos lacrimejam, às vezes não controlamos a urina. Então, essa é a segunda percepção, né? O elemento água, deixando a gente devagarinho. Depois o elemento fogo.
muita gente reporta, né? Frio, muito frio, apesar da temperatura externa não estar assim, né? Mas pede já um cobertor, as pontas das mãos e dos pés começam a ficar azuladas. Então, esse é o elemento fogo abandonando a gente. E por fim, o elemento vento, né? Começa a haver uma dificuldade de respirar, né? Uma inalação fica curta, tensa, a exalação fica longa, fica fraca, né? Então, você veja, há muitas possibilidades de usar os elementos como uma maneira da gente perceber essa, como é útil de desencantar por um corpo que a gente pode gastar muito tempo da nossa vida se preocupando com ele. É lógico que tem que haver uma preocupação na medida certa, né? Se o corpo adoecer demais por negligência, você às vezes nem consegue praticar, né? Então ele tem que estar com a saúde suficiente para isso. Mas o quanto a gente alicerça a nossa percepção de eu com como esse corpo está, né? Imagina o sofrimento de alguém que usa a beleza, por exemplo, para se identificar como alguém, né? E quando essa beleza vai indo embora por uma coisa absolutamente natural, que é o envelhecimento, a doença, né? É, e a maneira como a gente pode ver essa nossa conexão com a natureza. Nós somos feitos da mesma coisa da natureza. E na nossa morte a gente volta para ela, né? No mesmo lugar que a gente veio, nosso corpo volta para ela também, né? É uma maneira bonita da gente se integrar, né? E com os elementos a gente pode aprender muitas coisas, né? É, por exemplo, os elementos, eles não se enojam das coisas sujas que os tocam, né? A terra, a água, o fogo, o vento podem passar por, por coisas que são sujas e eles não se tocam por isso, né? Se a gente usar esse exemplo dos elementos, a gente pode aprender a manter o nosso estado mental, apesar das coisas que nos acontecem, né? Tem o simbolismo do lótus, né? Que o lótus ele nasce no meio do lodo e ele não se importa com aquilo, né? Então, os elementos podem nos ensinar também a manter esse nosso estado mental, de não se importar com o que está ao nosso redor, né? Com o elemento terra, a gente pode se aprender a se enraizar naquilo que é saudável, né? Nos ensinamentos hábeis, numa ação hábil no mundo, e assim poder beneficiar todos, né? Se a gente está enraizado ali. A água, o que que ela nos ensina, né? A água, você vê que ela se adapta a qualquer lugar que você colocar ela, né? Você colocar ela numa garrafa, ela toma a forma da garrafa. Se você colocar no copo, ela toma o aspecto do copo. Então, e se a gente pudesse ser flexível e adaptável assim também às circunstâncias externas, né? Nosso sofrimento seria muito menor se a gente pudesse ter essa característica da elemento água. O fogo, né? O fogo fornece calor. Então, a gente pode oferecer o calor do nosso coração a todas as pessoas, né? Com a prática de meta, com a prática de compaixão. É o elemento fogo aparecendo aí nas nossas atitudes. E o Konalai termina também falando do elemento vento, né? O elemento vento. A gente imaginar que nós estamos nos movimentando em direção à libertação, em direção a um estado sem morte, um estado de bem-aventurança que tá, de não ter essas ligações, né? Então, gente, esse foi um resumo do que o Bikona lá explicou, e ele, acho para mim muito útil esses símiles que ele, que ele faz, né? Como a gente pode refletir sobre como
os elementos ao mesmo tempo criam um desencantamento, e, mas ao mesmo tempo a gente pode aprender com eles, né? Eu acho que seria interessante a gente fazer uma partilha, aí talvez das salinhas, né? Sobre o que cada um sentiu, o que tocou cada um de vocês, com relação a algum tipo de insight que você teve, alguma coisa que você nunca tinha pensado, ou você já tinha pensado e nunca tinha ligado aí os pontos, né? Então, talvez se a Fabiana pudesse ajudar a gente a dividir as salas e a gente poder conversar sobre isso, né, Fabi? O que que você acha? Sim, vou abrir aqui as salinhas então. Tudo bem para vocês? 4 minutos, um partilha, o outro pratica a escuta, depois 4 minutos, outra pessoa partilha sem interromper, e uns 2 minutinhos finais para uma troca aberta de percepções. Tudo bem para vocês fazer assim? E eu só bato o sininho quando passar 4 minutos, tá bem? Não vou falar nada, só vou bater o sininho e a gente vai praticando aí a pausa ou ouvir profundamente. Boa prática. Então, nós terminamos aqui a sessão, tivemos uma prática nas salinhas, depois voltamos, partilhamos os insights, as percepções que surgiram sobre esse ensinamento que o Fábio trouxe. Foi muito bonito de ver como ecoou para as pessoas a prática da construção e da decomposição dos elementos, entender, né, essa vida desde o útero até o último suspiro como uma vida onde a gente atravessa o mundo e a relação com os elementos, internamente, externamente, como a água se adapta, né, a todas as formas, a interconexão entre esse interno e externo e como viver uma vida em apartamentos onde a gente tem o fogo, mas o fogo é um fogo mediado, né, pelo fogão, o ar-condicionado, tem uma máquina, onde tudo é muito estéril. Houve essa reflexão sobre a necessidade de estar na natureza, de encontrar com a natureza e com os elementos externos para lembrar dos internos. E falamos também um pouco sobre como lidar com o mundo onde muitas vezes é tão doloroso, violento, que não dá para se adaptar. Como é que a gente pode se relacionar com aquilo que traz sofrimento? E no final falamos que a Casa de Dharma está oferecendo acho que são 2 semanas de meditação todos os dias e vão ter várias práticas interessantes. O Fábio vai oferecer, o Daniel Tosi, a Elizabeth Faria, entre outros voluntários da Casa de Dharma. Eu vou deixar um linkzinho, talvez aqui embaixo nos comentários, sobre quem quiser participar lá da prática deles. E enfim, e no final o Fábio agradeceu aos professores, principalmente, e agradeceu ao Bhikkhu Analayo, que é o autor desse livro Satipatthana, que é um guia prático dos 4 fundamentos da atenção plena. Então tem a versão só em inglês desse livro. E eu citei também 2 livros do Ailton Krenak, citei O Futuro é Ancestral e Ideias para Adiar o Fim do Mundo. O Ailton Krenak, um professor dos povos originários, indígenas, e que ele ensina muito sobre uma visão sobre interdependência e os elementos na visão indígena. Então, também a gente poder navegar nas águas do Dhamma, mas também trazer referências que também falam de alguma forma do Dhamma, mas numa outra linguagem. É o que a gente faz muito aqui na Gota do Dharma. Então, agradeço muito a presença do Fábio Fourier, grande amigo, a presença de todos que vieram e até a próxima.